A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Gostaria de trazer um estudo para os irmãos hoje, no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 6, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Irmãos, quando nós olhamos no grego esta palavra, princípio das dores, nós vemos que o Senhor Jesus ele está se referindo às dores de parto de uma mulher. E o que é o princípio das dores de parto de uma mulher? São as contrações que ela começa a sofrer antes que chega o derradeiro momento da dor do parto. Então, o princípio das dores do parto, que são as contrações, elas começam com espaços elevados, mas quanto mais se aproxima o momento do parto, quanto mais se aproxima o momento derradeiro do parto, menor é o intervalo das contrações e maiores são as dores. E tudo isso nós podemos comprovar nas coisas que temos visto no mundo nos dias de hoje. Eu me lembro quando eu era criança que ouvia-se falar de catástrofes, de epidemias, rumores de guerras, de fome. Sempre ouvi falar disso. Porém, nos dias de hoje, a frequência com que se fala disso é muito maior. Pode ver que a frequência desses acontecimentos é muito maior do que no passado. Porque o princípio da dor, o intervalo é maior. Mas quanto mais se aproxima do momento derradeiro, da hora do parto, o espaço, as contrações têm um espaço menor, um intervalo menor de tempo. Antigamente ouvíamos falar de um terremoto ou de um maremoto e esperava-se mais tempo para ouvir falar de algum outro acontecimento ruim. Agora, porém, nós mal saímos de uma pandemia e já se falaram de epidemias que poderiam até se tornar pandemias. Terremoto na Turquia, aquela guerra da Rússia e da Ucrânia, que já vem se estendendo há um longo tempo. E essa guerra ela pode até mesmo aumentar ao invés de cessar. Então veja que esses acontecimentos, essas catástrofes, essas notícias, elas têm aumentado, elas têm sido cada vez mais frequentes, elas têm sido
cada vez mais recorrentes conforme o tempo passa. O ser humano trabalha cada vez mais em prol de satisfazer a sua própria ganância e com isso a trama pelo mal tem aumentado cada vez mais. E nós podemos perceber isso. Então, quando nós entendemos isso, que o Senhor Jesus está falando do princípio das dores e nos mostrando para fazer essa comparação do intervalo que se tem entre as contrações até chegar o momento derradeiro da dor de parto, para que venha então nascer a criança, nós devemos procurar na palavra o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso, para que possamos entender melhor todo esse contexto. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver uma mulher. E essa mulher de Apocalipse capítulo 12, ela é a igreja, embora tenha algumas pessoas que queiram dizer que é somente Israel, porque querem tirar a igreja do momento da grande tribulação aqui da terra. Mas veja o que diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quando nós pegamos essas referências do sol, da lua e das estrelas, nós vamos ver que o primeiro lugar que vai aparecer em Gênesis capítulo 1, versículo 14, na criação do mundo. Porque no quarto dia da criação, Deus ele criou o sol, a lua e as estrelas. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, nós entendemos que a lei ela é uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. E que a lei ela não pode aperfeiçoar. Então a lei ela é uma sombra, e a lei nós vemos no livro da lei na Antiga Aliança que ela é toda regida pelo calendário da lua, pela contagem da lua nos tempos. Então quando nós vemos aqui que essa mulher ela está com a lua debaixo dos pés, é porque ela se despiu da lua. E ela está vestida de sol. Em Malaquias capítulo 4, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele iria nascer como o sol da justiça. Em Apocalipse capítulo 1, nós vemos que o Senhor Jesus, o rosto dele brilha como o sol na sua força. Então essa mulher ela está revestida do sol, revestida de Cristo, e com a lua debaixo dos pés, ela se vestiu da nova aliança e se despiu da antiga aliança. Porém, não é só esse entendimento que temos, porque quando nós nos vestimos de Cristo, nós temos que andar na lei de Deus, porque a lei de Deus ela não é anulada em Cristo Jesus. Pelo contrário, ela é gravada, escrita pelo Espírito Santo em nosso coração. Com isso, vemos que essa mulher, que está vestida do sol com a lua debaixo dos pés, ela se vestiu de Cristo e ela anda na lei de Deus, na obediência à lei de Deus, aos mandamentos. E ontem
no vídeo que eu fiz sobre o multiplicar da iniquidade, eu expliquei que o pecado ele é a transgressão da lei e que a lei ela tem a sua base nos 10 mandamentos e que através do amor nós cumprimos a lei de Cristo, porque o resumo da lei é amar o próximo como a nós mesmos, de modo que aquele que ama, ele tem cumprido a lei de Cristo. O cumprimento da lei é o amor. E isso está escrito em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 9. E essa coroa de 12 estrelas, nós vemos em Daniel, no capítulo 12, que aqueles que alcançarão a glorificação dos corpos, eles brilharão como as estrelas do céu. Então, aquele que se vestiu de Cristo e ele anda fiel à lei de Deus, na obediência aos mandamentos do Senhor, ele será glorificado no grande dia. E é isso que está falando aqui. Então isso não serve somente para os judeus, mas serve também para toda a Igreja de Cristo. Continuando, diz que achava-se grávida e grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse dragão, ele é Satanás. E quando nós reparamos aqui, vemos que esse dragão ele tem a mesma característica da besta de Apocalipse 13, que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. É porque Satanás ele vai se configurar nas nações. As nações vão assumir a forma do dragão e agir segundo a vontade do dragão. Então é essa a revelação que nós temos. Lá no último versículo do Apocalipse 12, nós vamos ver que nós vamos ver dizendo assim: virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia da praia do mar. Lembra-se que a besta de Apocalipse 13 ela se levanta do mar? O dragão ele se pôs em pé sobre a areia da praia do mar. Agora eu te pergunto: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus são apenas judeus? É apenas o povo de Israel? Porque aqui está falando que o dragão se irou contra a descendência da mulher e foi atrás dos que guardam essas coisas. Então, como que a igreja não está inclusa? A igreja não guarda os mandamentos de Deus e não tem o testemunho de Jesus? E o dragão ele se irou contra a mulher porque Deus ele deu à mulher as 2 asas da grande águia, se você ler no contexto, e ela foi levada para o deserto para ser guardada por 1260 dias, 3 tempos e meio, 3 anos e meio, o tempo da grande tribulação. As dores de parto que ela estava sentindo é para dar à luz o filho,
E esse Filho é o Senhor Jesus Cristo. Então as dores de parto ela está apontando para o contexto da grande tribulação. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz: quando disserem paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como as dores vêm a que está de parto. Então, assim como as dores de parto ela vem repentinamente, assim também a destruição ela vem repentinamente. E nós vamos ver em Apocalipse 13 que a besta, que é bem semelhante ao dragão, ela vai se levantar e ter autoridade por 3 anos e meio. Então, esses 3 anos e meio é o período da grande tribulação. E esses 3 anos e meio é o que está sendo apontado nas dores de parto. E nós vamos ver isso no profeta Isaías também. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou ler apenas mais esse texto de Isaías. Mas os irmãos, entendendo sobre as dores de parto e a grande tribulação, você mesmo pode usar um aplicativo da Bíblia e fazer uma pesquisa escrevendo dores de parto e ver tudo que está escrito sobre as dores de parto, desde a lei e os profetas até o Novo Testamento. E você vai comprovar tudo isso que eu estou te falando. Diz assim, Isaías, capítulo 26, versículo 17. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, e se contorce e dá grito nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Então aqui eles estão apresentando, Isaías ele está apresentando o contexto da grande tribulação. Se contorcem de dores, mas não nascem moradores ao mundo. Então, depois desse contexto de grande tribulação apresentado por Isaías, veja o que ele diz no versículo 19. Os vossos mortos, também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Nós vemos isso lá no livro do Apocalipse, porque quando termina a grande tribulação, quando chega o fim dela, então vem a ressurreição dos mortos. E veja o que o profeta Isaías está dizendo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão. Então Isaías estava falando que todos os servos de Deus, inclusive ele, ressuscitariam. É isso que Isaías está falando.
Agora, reflita numa coisa. Você acha que o profeta Isaías ele ficará sem bodas? Porque a linha pré-tribulacionista ela coloca os profetas fora das bodas. E aqui o profeta Isaías está dizendo: viu que ele apresentou o período das dores de parto. E o período das dores de parto eu mostrei para os irmãos lá em Apocalipse, que é a grande tribulação. E logo após Isaías ele apresentar o período das dores de parto, Isaías ele apresentou a ressurreição dos mortos, o que seria ali Apocalipse 20, a primeira ressurreição. Então pense bem, irmãos. Muitas pessoas não compreendem bem a palavra de Deus por estarem ligadas mais a doutrinas religiosas e a placa da igreja, por defenderem mais isso do que por defenderem a palavra de Deus. E ainda muitos querem usar o termo em defesa do Evangelho. Só que o em defesa do Evangelho é defender pregadores, defender placa de igreja, defender doutrina, mas a palavra de Deus e o zelo pela palavra se torna esquecido na vida de muitos. Esse texto de Isaías ele é muito claro quando ele mostra logo em sequência as dores de parto e a ressurreição. E quando nós entendemos que as dores de parto elas antecedem a vinda do Senhor Jesus, porque no próprio Mateus 24, se você ler com atenção, você vai ver que tem o princípio das dores e tem ali a grande tribulação. E então vem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então o princípio das dores, as contrações, e ver que nós já estamos bem avançados nessas contrações. Não estou dizendo isso para acabar com sua esperança ou com sua fé, mas isso que eu estou dizendo é para que você veja se você tem buscado, lutado e aplicado todas as suas forças naquilo que realmente vale a pena, naquilo que realmente vai trazer um galardão eterno para a sua vida. Porque nós precisamos sim de recursos dessa vida. Precisa de trabalho, precisa de alimento. As coisas desta vida são necessárias para nós. Mas até que ponto devemos aplicar o nosso coração nas coisas deste mundo? Porque se nós não discernirmos isso, nós vamos acabar aplicando o coração completamente neste mundo e as coisas do reino de Deus ficarão esquecidas em nossa vida. Nós temos o princípio das dores, que são as contrações. Depois vem as dores de parto, que é a grande tribulação. E então vem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sinais aos quais devemos estar atentos
e vigilantes, para que não sejamos pegos de surpresa. Então vê que a própria ordem que o Senhor Jesus ele nos ensinou a olhar, porque se uma pessoa ela olha como o princípio das dores, o princípio da tribulação no mundo, mas ela não para meditar que primeiro vem a contração, depois a dor do parto e por último nasce a criança, então ela vai aceitar uma doutrina que diz para ela que ela vai ser arrebatada antes da criança nascer, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.